Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula. Rodrigão, seja muito bem-vindo novamente ao Vem Pra Mesa. Grande Sérgio, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer aqui um bate-papo. Vamos nessa. Vamos falar muito de mercado imobiliário. Agora em São Paulo, a gente gravou em 19, parece que passou 10 anos, né, Rodrigo? Gravamos na Cúpula. Né? Curitiba, né? Curitiba, você foi me visitar pessoalmente e agora eu retribuo. Onde não existe mais um escritório físico que você estava falando que vocês entregaram. Exatamente. A Cúpula hoje é uma ideia. Está na nuvem. Está na nuvem. Não tem mais sede física, uma disrupção, né? De certo modo, a gente se adaptou muito bem à pandemia, à necessidade do distanciamento. A operação toda passou a rodar em casa, home office. E abriram-se oportunidades incríveis para nós dentro dessa dinâmica. Assim. Nós começamos a recrutar mão de obra de muita qualidade pelo Brasil. De qualquer cidade. Então, hoje tem gente trabalhando pela Cúpula em Macapá, tem gente trabalhando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem gente no Mato Grosso do Sul, tem gente em Recife, tem gente por todo lado. Que antes da pandemia era impensável você ter gente sem se mudar fisicamente, né? Antes da pandemia era 100% do time presencial em Curitiba. Eu lembro que na semana em que começou o home office, nós estávamos contratando a primeira pessoa que ia trabalhar à distância. E eu lembro do frio na barriga, né? Uau, será que isso vai dar certo, né? Hoje, 100% do time em casa. Muito bom. E qual é o tamanho que está hoje a Cúpula em número de colaboradores? Hoje a gente passou de 90 pessoas, estamos caminhando para 100 colaboradores. Time multicompetências, hoje temos... pessoas que trabalharam inclusive na condição de corretor de imóveis, gestor, dono de imobiliária, assim como temos profissionais de tecnologia, profissionais de produção de conteúdo, de design, profissionais mais aderentes à condição de agência de marketing. É uma mistura. É uma mistura porque, de certo modo, a Cúpula nasceu uma agência de marketing e se transformou, evoluiu para um modelo de consulgência, né? Então, hoje somos... O que é uma consulgência? É um neologismo, né, americano surgido nos Estados Unidos que representa essa conjunção, né, de uma agência que tem uma visão consultiva, uma agência que não se limita a criar peças, uma agência que vai para dentro do processo, do encadeamento de serviços do cliente e busca enxergar oportunidades de melhorias, porque você sabe bem, muitas vezes, a geração de leads ela é uma expectativa, né, dos clientes, enfim. É só um pedaço, né? Mas é só um pedaço. A gente entrega o lead e quando esse lead vai para dentro da imobiliária, da incorporadora, você observa o processo com dificuldades, com problemas e um grande desperdício de oportunidades que, inclusive, arranham a imagem do cliente. Então, desde o início, quando a Cúpula iniciou a sua jornada dentro do mercado imobiliário com ênfase total, nós observamos que havia muitas arestas a serem contornadas e que não poderíamos ficar de braços cruzados diante desse cenário. Quantos anos da agência? A Cúpula completa esse ano 15 anos. 15 anos. Te trazer isso, inclusive, em primeira mão. Estamos fechando um filme institucional que vai ser exibido no ICXP em Curitiba. Vamos falar do evento. Então foi uma longa jornada, eu diria que metade desse tempo foi uma fase generalista em que atendíamos diferentes segmentos e nos últimos 7 anos focamos no imobiliário, mergulhamos de cabeça, hoje só admitimos imobiliárias e incorporadoras dentro da operação enquanto clientes continuados, né, de agência de consultoria e para os operadores do mercado que são fornecedores, nós criamos o Imob Report, que possibilita eventos, conteúdo, que podem ser patrocinados por essas empresas. Então, os B2Bs não são atendidos continuamente, eles são encaminhados para esse modelo de patrocínios. Muito bom. Antes eu quero falar sobre a importância de você que está nos ouvindo, nos assistindo, seguir o Vem Pra Mesa no Spotify, assinar o canal, dar o seu like, super importante a gente passar a nossa mensagem para mais gente. Então você que está no YouTube, você que está no Spotify, assine, dê o seu like, curta o canal para que todos possam chegar a essa mensagem. E como você falou, a Cúpula vem evoluindo a sua entrega, o mundo mudou, o mundo está mudando muito rápido, né? Há 2, 3 anos a conversa que a gente teve lá, agora é outra. E eu lembro, acho que 19 que eu conheci o Imob, foi 19 que foi lançado. Eu devo ter sido um dos primeiros 500 assinantes aí, se bobear.
E vocês conseguiram inovar no meio antigo, teoricamente, que é uma newsletter, né? É um e-mail marketing, uma newsletter, que é algo que deve ter o quê? 20 anos já que existe no mercado, mas se trouxeram algo diferente, que é a curadoria. Porque a notícia está lá praticamente em todo lugar, mas vocês fizeram de um jeito, eu vou organizar isso e te entregar pontualmente terça, 6 da manhã, 7 da manhã, né? Logo bem cedinho. Foi isso? Exato. O meio e-mail, né, o canal... existe há muitos anos, não é novidade. Exato. Ele, diante do consumidor final, há uma grande polêmica, eu diria, em torno da assertividade do e-mail. Né? Sabemos que muitos consumidores basicamente usam apenas o WhatsApp, enfim, e acabam não acessando o e-mail. Mas no B2B, né, quando você vende para empresas, o e-mail funciona muito bem. Sim. E ele é seu patrimônio. Por quê? Porque ele é seu. Você não depende de ninguém. Você não depende de uma rede social, você não depende de uma entrega, né? Exato. Numa rede social, a lógica é de pagamento. Espontaneamente, o teu... Você fica refém do algoritmo, né? Exato. O algoritmo é implacável, né? Se a concorrência aumenta, você tem que investir mais. Nós, enquanto agência de marketing, fechamos um estudo em 2021. Os resultados dos nossos clientes em Google e Facebook e Instagram tiveram queda em relação a 2020. Por quê? Porque aumentou a concorrência. Claro, ficou mais caro. Muito mais gente anunciando. Ou você evolui o volume de investimentos, ou você acaba não conseguindo exibir. E o e-mail, ele te possibilita isso, né? É uma base sua que você carrega consigo para onde você for, enfim. Então, é uma estratégia que deu muito certo, assim. A gente entendeu o contexto também, digamos, social. Um contexto em que hoje nós temos uma infodemia, né? Muita informação disponível, muito ruído, muitas notificações, né, no nosso telefone. A nossa atenção muito dispersa e o e-mail, de certo modo, esse esforço de curadoria que o Imob Report faz, ele resume a semana para você num único e-mail. Tudo que diz respeito ao mercado imobiliário e que é verdadeiramente relevante chega para ti. Então, nós conseguimos evoluir esse modelo para a curadoria, trazendo análises originais produzidas por nós. Nós conseguimos também trazer elementos, eu diria, que não são notícia para a grande imprensa, para a imprensa, digamos, generalista. Então, de repente, uma polêmica que surgiu no LinkedIn, né? Esses dias surgiu uma polêmica do LinkedIn vinculada a uma grande organização do mercado imobiliário, uma experiência ruim, aquilo viralizou, tinha centenas, me atrevo a dizer mais de 1000 comentários dentro de uma publicação no LinkedIn. A gente observa esse tipo de situação. Normalmente não vai sair na grande imprensa, mas está lá no Imob. Exato. Então, nós conseguimos lançar um olhar sobre o mercado que a imprensa generalista não consegue. A imprensa generalista, de certo modo, ela se deixa levar pelo press release, né? Ela quer a grande notícia, né? Ela olha para o trabalho do assessor de imprensa. Aquela amarração, digamos, cheia de glamour, né? de confetes, que é apresentada para o jornalista, e o jornalista não entende as incoerências que pode haver dentro de uma estratégia. E nós olhamos justamente para essas incoerências. Por quê? E você é formado em... Só estava te interrompendo, mas só pode concluir. Por quê? Não. E essas incoerências nós captamos por quê? Porque nós estamos no campo. No dia a dia. No dia a dia. A gente no mercado imobiliário. Conversa com imobiliárias, com corretores, com incorporadoras. A gente entende onde que o calo aperta para esse público. E quando chega, né, digamos, um material de uma grande empresa que apresenta uma estratégia inovadora, a gente sabe até onde aquilo faz sentido e a partir de que ponto aquilo não é exatamente a realidade. Então, isso nos dá uma condição muito privilegiada. E quando isso se junta a uma independência editorial, e aí esse é um ponto importante que é inegociável, né? A gente traz críticas escorregadas, seja o que for, isso vem para dentro com equilíbrio, com isenção, enfim. Acho que você ia perguntar minha formação. Né? Você é formado, você é jornalista, né, de formação, e o Imob, acho que você deve estar realizado, né, em ter um veículo de notícia dentro da estrutura da agência. Exato. Essa é uma ironia do destino, né? Eu fui jornalista de grandes veículos, trabalhei com Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, enfim, e saí do jornalismo frustrado,
porque aquilo não conversava mais comigo, com o meu projeto de carreira, enfim. E de repente estou eu aqui de novo praticando, fazendo jornalismo, e hoje eu olho para trás e vejo o quanto o jornalismo me ajudou, porque ele me deu uma visão crítica, ele me deu capacidade analítica de observar, de ouvir diferentes opiniões sobre o mesmo tema sem fazer julgamentos, enfim, e contribuiu decisivamente dentro dessa construção do Imob Report, porque havia essa necessidade. Antes a informação ela era muito pulverizada. Eu lembro que quando nós criamos o Imob Report, nós apresentamos o projeto dentro de uma feira de empresas empreendedoras, e um dos caras que fazia o julgamento, havia lá uma espécie de um avaliador, e ele falava, mas isso é um clipping? Eu falei, não, isso não é um clipping, definitivamente. Eu falei, isso tem inteligência. Um clipping não tem inteligência. Um clipping é uma lista de notícias aleatórias colocadas ali para o seu leitor. Eu recebo alguns clippings, né, do mercado imobiliário e não leio nenhum deles, porque para mim é uma perda de tempo ter que ficar clicando em várias notícias, interpretando uma por uma para daí fechar um juízo de valor. Não, o Imob Report entrega para você essa informação organizada. Num momento, né, em que a gente tem tanta carência de tempo para organizar a nossa vida, a nossa agenda, o Imob Report, inclusive, se propõe a ser esse organizador, né, do seu tempo, contribuir para que você seja mais produtivo. Porque o conteúdo ele é commodity, né? Ele está em todo lugar, mas esse carinho, essa organização, a curadoria, realmente não tem em todo lugar. Faz falta aí o que vocês estão fazendo. Agora, o Imob ele vem evoluindo, ele surge mais como algumas matérias que estão no mercado, e depois vocês passam a produzir conteúdo original, 100% matérias, entrevistas. Essa virada foi quando? 2021? 2020? Quando foi? Foi 2021. Ano passado. 2021 a gente passou a ter um time dedicado para produzir conteúdo. Produzir conteúdo para a versão pública, né, aberta do portal. Ele se tornou um portal, inclusive, em que as notícias são ancoradas lá dentro. Nós criamos modelos, inclusive, monetizados do Imob Report. Então, ele passa a ser uma plataforma de conteúdo, ele já não é mais a newsletter lá de trás, ele começa a evoluir. Exato. Até os eventos, a gente vai chegar nos eventos. Exato. A Gênese é a newsletter que surge, é interessante, eu acho que isso eu nunca abri assim, para o público. O Imob Report ele surge devido a uma dor que nós tínhamos de formação da nossa equipe. A partir do momento que nós nos especializamos... alimentá-lo de conteúdo, não tinha um lugar de... A gente falou, não, agora somos uma agência e consultoria especialista no mercado imobiliário, mas o nosso time ainda não entende do mercado imobiliário. Precisamos municiá-los de conteúdo. Assim como os líderes e os donos. Precisamos dar um banho de imobiliário no nosso time. Eu lembro que eu passei uma virada de ano, aquela semana morta entre Natal e Ano Novo, escrevendo todo um EAD para o nosso time, para treinar os colaboradores sobre o mercado imobiliário. Gravamos, ficou muito legal, tal, mas eu falei, mas isso aqui não resolve o problema. Por quê? Porque o mercado é vivo. O mercado é vivo. Toda semana você tem uma novidade e tal. A gente precisa de uma newsletter interna. Vamos fazer? Fizemos. Saiu o primeiro número, eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui tá muito bom para ser só para consumo interno. Ela nasceu como um projeto interno. De endomarketing. Uma intranet, vai. Exato. Quando saiu eu falei, não, isso aqui é muito bom para... Eu lembro que a gente rodou ainda no grupo do WhatsApp da empresa, né? Alguém tem a ideia aí para o nome e tal, vale um vale-refeição. Quem trouxer o melhor nome aqui ganha um vale-refeição no fim do mês. E aí surgiu a ideia Imob Report, a gente falou, vamos botar para fora. Vai ser uma landing page, basicamente, na internet, para quem quiser assinar, tal, ali tá valendo, mas vai para fora. E aí, a partir da newsletter, ele se torna, como você colocou, uma plataforma de conteúdo. Mas vocês já tinham essa ideia no início ou não? Ela vocês foram evoluindo? Foi evoluindo. Em primeiro lugar, o grande desafio era ter assinantes, ter público. A gente começou a fazer uma série de exercícios, legal, começou a crescer a base de assinantes. Tudo por indicação, né? Foi. Vocês não fazem muito barulho ainda, né? Não tinha... Estavam testando o modelo. Né? Exato. Consolidando quem ia produzir dentro da empresa, quem toca, né, hoje o head do Imob Report, o Michel Prado, que é meu sócio. O Michel era o nosso head de planejamento na agência de marketing, então foi uma transição, né? Poxa, ele era uma posição central na agência de marketing.
a gente precisou deslocar ele, né? E aí, quem entra no lugar do Michel? A gente levou anos para acertar a mão e fazer essa reposição em alto nível. E quando o projeto evolui, a gente cria o portal onde esse conteúdo é ancorado. E quando a gente gravou a primeira vez, o portal estava para ser criado. Exato. Um pouco antes do... Aí em 2021 a gente criou as versões pagas, que são as newsletters pagas do Imob Report. Então tem o Imob Aluguel, que é uma versão específica para quem opera semanal locação também. Semanal. Nós criamos o Imob Alto Padrão, que é um conteúdo também focado no público de alto padrão. Esse ano a gente lança o Imob Lançamentos, que é para quem trabalha com lançamentos imobiliários. E criamos os eventos, que também seguem essa lógica de segmentação. Criamos o Imob Experts Aluguel, o Imob Experts Alto Padrão e o lançamento, que rolaram no ano passado, eventos digitais. Esses eventos nos possibilitaram crescer muito a base, a gente conseguiu crescer o número de assinantes, hoje são 25 mil assinantes. 25 mil? Dentro da que base. O último número que tinha de cabeça era 6, depois 10, já está 25. Está em 25 e esse ano a gente vem com um objetivo ousado de chegar a 100 mil assinantes. E dentro desse contexto, com todo esse projeto, né, rodando, porque um ponto importante nisso, Sérgio, é não ter 25 mil e-mails na sua base não é difícil. Agora, ter 25 mil e-mails que abram e-mail, esse é o grande mérito, né? Então, a nossa base ela é toda muito orgânica. A gente nunca comprou base, nunca comprou lista, nada. Quem se cadastrou para receber, exatamente. Cadastro a cadastro. Participou de algum evento e optou por receber. Exatamente. Então, é uma base muito pura, assim, que chega a ter edições com 40% de abertura de taxa de abertura. Isso é maravilhoso. Cara, para quem é do mercado, né? É muito bom. Você pega uma lista suja, dá 1% de abertura, né? Não. E ano passado vocês fizeram algumas edições online, como você disse. Eu participei do Alto Padrão, foi muito legal. E organizar um evento online, eu não diria que é fácil, mas é mais fácil que organizar um presencial. E aí, esse ano, no final do ano passado, vocês decidem lançar um evento não pequeno, para 2.000 pessoas, em Curitiba, né, fora do grande centro, São Paulo e Rio. Como é que foi esse salto aí de ir para o presencial? E ao invés de um evento menor, não, nós vamos fazer um evento para 2.000 pessoas, que é um evento grande, né? Legal. Tudo caminha muito, Sérgio, no sentido da nossa visão, né? Nossa visão de mercado qual é? Ser o principal agente transformador do mercado imobiliário brasileiro. A gente entende que é possível, o mercado precisa dessa transformação e nós entendemos que os eventos online alcançam muita gente, sim, mas a experiência dos eventos online, ela não é comparável à de um evento presencial. Infelizmente não tem como. Você tem lá 10 mil inscritos num evento online. A gente sabe que a quebra é brutal, que 50% dessas pessoas de fato vão logar na plataforma e vão assistir. Ou mais até. Quando não mais, né? Então você tem essa quebra, daí você tem as pessoas que de repente estão ali assistindo e precisam interromper e atender um cliente, daí volta, enfim, a absorção do conteúdo ela não se compara. Isso que nós inovamos no modelo online, nós trouxemos os roleplays para dentro dos nossos eventos. Então, quando nós fizemos o evento, né, de alto padrão, nós trouxemos um corretor de altíssima performance de balneário, gravamos o atendimento real dele, é um cliente real. Quando fizemos aluguel o mesmo e lançamentos o mesmo, nós mostramos o jogo acontecendo e isso, né, tornou, de certo modo, o evento quase que um Big Brother, né, para observação assim, real na prática da venda em curso. Mas sentimos falta desse evento presencial para essa conexão mais profunda. Então, lançamos no início de dezembro o ICXP. Mas eu queria entender como é que foi esse planejamento. Vamos fazer um evento presencial. A gente entendeu que, depois de quase 2 anos de pandemia, havia uma demanda muito grande reprimida por eventos presenciais. Você lançou, né, o modelo das imersões. Menor para menos gente. Mas a gente se inspirou muito no teu trabalho, sabe, Sérgio? A gente viu o quanto as tuas imersões eram disputadas, o quanto elas evaporavam, né, os ingressos. Você rapidamente já colocava, esgotado. A gente começou a ver, cara, tem uma demanda aí que é... Sim, isso de fato tem uma demanda. As pessoas querem ter contato com outras. Agora, não pós-pandemia, que a gente ainda está na pandemia, mas agora com vacina, está muito mais tranquilo do que era 2 anos atrás. Exato. Havia uma condição segura para fazer esse passo. E uma brecha do Connect Imob. Vamos falar do Connect Imob também, acho que não tem como não fugir do Connect Imob, que é um evento que acho que é o grande evento do mercado imobiliário. É um evento que
como você sempre fala, ajudou muito a cúpula, no crescimento da cúpula, mas um evento que, ao longo dos anos, foi perdendo aquela essência que tinha anos atrás. E depois, lógico, virou 100% online, ele perde realmente esse contato, mas vocês identificaram que tinha espaço para mais um evento. Sim, com certeza. A gente entendeu que o Conecta Imob ele é uma marca fortíssima, mas, de certo modo, ele carrega um pouco do passivo de ser organizado por um portal imobiliário. De certo modo, há um interesse relevante à mesa, que digamos, não dá uma condição de independência para o Conecta. Ele pontua isso que você colocou. Eu sou muito grato ao Conecta. O Conecta nos projetou nacionalmente. Você sempre foi um apoiador, patrocinador, esteve... Exato, apoiamos, patrocinamos, palestrei em algumas ocasiões, mas entendemos que o mercado é muito complexo, né, Sérgio? A gente está falando de quase de centenas de milhares de profissionais corretores, 50 mil imobiliárias pelo Brasil, fora, né, milhares de incorporadoras. O mercado é muito grande, comporta dois eventos dessa natureza? Mais até, com certeza. Comporta mais. Né? O Brasil é muito grande, né? A gente está falando de um país continental. Exato. Você lançou as imersões, agora no ICXP a gente vai ter uma imersão e nós estamos aqui juntos fazendo negócios. Claro. Então não tem eu apoiando, a gente apoiando o Vem Pra Mesa, trazendo patrocinadores, indicando você, indicando contatos, abrindo o teu espaço. O mercado é muito grande, a gente não precisa ter esse temor, né? Olha, vai faltar. A Cúpula é uma empresa que tem 90, 100 colaboradores, né? A OLX e o Conecta são uma mega organização, um marketplace com milhares de pessoas, uma empresa bilionária. Então, nós estamos nos posicionando, observando essa oportunidade. O nosso olhar para o imobiliário ele é um olhar muito próximo do campo. Nós temos consultores que rodam o Brasil, que visitam imobiliárias, que discutem gestão imobiliária com os donos, que visitam incorporadoras e discutem formatação de produtos com os donos. Nós temos uma visão legítima que a gente quer colocar para o mercado. Então, acreditamos que há esse espaço para uma visão independente. Mas, dentro do ICXP, teremos, né, o Marcelo Dadian convidado para participar de uma discussão sobre o papel dos marketplaces, que é uma das grandes inquietações do mercado hoje. Entender o que a OLX quer, o que o Quinto Andar quer, o que a Loft quer, que a Porto Seguro quer, né, que está se apresentando agora também como um marketplace para locação. Então, é um canal a mais disponível para pensar o mercado, para discutir o mercado e contribuir para a sua evolução. E fora a questão do conteúdo, vocês estão vindo para o lado da experiência. O que você pode falar um pouco sobre o que vai ter no ICXP de diferente que não normalmente tem nos eventos tradicionais? Legal. Quando a gente pensou o evento, a gente partiu de uma premissa que são as experiências que tornam os eventos marcantes. Eu me lembro claramente do Conecta Imob de 2015, de 2016. Eu não me lembro com clareza do conteúdo que eu consumi nesses eventos, mas eu lembro das pessoas que eu encontrei, que eu conheci. As conexões. Eu lembro que lá em 2019, você foi no stand da Cúpula, a gente se abraçou, a gente gravou junto e tal. Sim. Poxa, essa conexão eu jamais vou esquecer. Fica. Então, eu não lembro das palestras de 2019 do Conecta, mas eu lembro dessa conexão. Então, o que a gente quer favorecer dentro do nosso evento? Vai ter conteúdo sim, são mais de 90 palestrantes, painelistas, ok? 5 trilhas, muito bom, ok? Mas a gente queria algo mais. E chegamos nessa formatação que começa no dia 0, que a gente chama, antes, né, das plenárias serem abertas. São 2 dias, 18 e 19 de março. Então, 18 e 19 de março. Dia 1 e dia 2, né? Vamos chamar assim. Primeiro e dia, a gente segundo tem dia. O dia 0. O dia 0 é o quê? É um dia de 2 imersões inspiradas no teu modelo das imersões do Vem Pra Mesa. Que esgotou rapidamente? De alto padrão, que voam, que esgotam rapidamente e que, no nosso caso, também esgotaram. Então, são 2 imersões, uma que visita imobiliárias de Curitiba e uma que visita empreendimentos e incorporadoras inspiradoras. Então, é legal porque nós somos de Curitiba, nós conhecemos muito bem o mercado e fizemos, né, um cesto de marcas muito legais, assim, vai ser uma experiência incrível. Então o evento começa antes. Com essas 2 experiências e é algo que eu sempre trazia para Mariana Ferronato no Conecta, né? Eu falava, Mari, você tem que ter um dia 0 do evento, né? Eu lembro de uma vez ir para o inbound.com, que era um evento que discutia da HubSpot, né? Em Boston. Eu lembro que, poxa, eu fui para o dia 0, custava 3, 4 vezes o que custava o dia 1 e o dia 2.
Eu falei, esse dia 0 ele é incrível, ele tem que acontecer. E para mim foi marcante e a gente vai viabilizar agora. Bom, feito isso, dia 1 e dia 2, a gente vai ter, no intervalo entre os 2 dias, na manhã entre os 2 dias, a gente vai ter uma experiência no Parque Barigui, onde o evento acontece. O Parque Barigui é um cartão postal de Curitiba. Quem está em São Paulo é mais ou menos o Ibirapuera, um parque do Ibirapuera, guardado as proporções. Exato, exato. O Parque Barigui ele tem um lago fantástico, ele tem um skyline da cidade fabuloso. E o centro de exposições é dentro do parque? É dentro do parque. Então você vai estar dentro do pavilhão, você vai estar olhando através de uma vidraça, você vai estar olhando o lago à sua frente. E na manhã, entre os 2 dias do evento, nós vamos fazer uma atividade logo cedo, às 6 da manhã, a gente vai fazer uma corrida do imobiliário. Então, a gente entende que é uma oportunidade das pessoas... E Curitiba é mais friozinho de manhã, né? Olha, esse sábado agora, eu fui às 6 da manhã no sábado, no Parque Barigui, fui correr lá. Verão? Olha, tava quase 12 graus. Assim, no verão? No verão. Então, preparem-se, assim, porque é bom trazer o agasalho. Fazer um alongamento. A gente vai fazer 5 quilômetros de corrida e depois dessa corrida a gente vai fazer um bate-papo sobre a correlação entre esporte e alta performance profissional, que tem tudo a ver, né? E no paralelo, para quem não gosta da corrida, vai ter uma atividade de yoga e meditação com uma instrutora convidada e o Lucas Madalosso, que é CEO da Refera, que é um cara praticante de yoga e de meditação. Não sabia. Sim, não sabia esse lado zen dele. Lado zen do Lucas, sim, tem. E o Lucas vai conduzir uma reflexão justamente sobre o poder da meditação, que é o meu próximo passo. Eu estou me preparando para começar a meditar, ainda não comecei, mas que também tem muito a ver com autoconhecimento e alta performance. Então, essa vai ser uma experiência totalmente original, assim, que vai nos permitir, digamos, quebrar um pouco daquela lógica dos eventos, que é, você desce do avião, você corre pro evento, café, coffee break, café, participa, sai correndo, volta pro hotel ou vai pro happy hour, volta pro hotel, sai pro evento, do evento pro aeroporto e vai embora. Essa era a lógica dos grandes eventos em São Paulo, né? São Paulo sempre naquela loucura. E dia de semana, vocês escolheram o sábado como segundo dia, né? Exatamente. Por quê? A gente quer que as pessoas fiquem em Curitiba no domingo. Então, quando vocês chegarem a Curitiba, inclusive, a gente vai apresentar aos participantes a cidade. Uma sugestão de roteiro. Então, a gente organizou uma série de experiências. Um dos atributos que vocês usaram para vender o evento é a cidade em si, né? Os benefícios da cidade, qualidade de vida, o parque, a cidade de Curitiba, que não é uma cidade talvez tão conhecida por todo mundo que vai. Talvez muita gente vai pela primeira vez a Curitiba. Ou foi a trabalho, mas pouca gente vai a passeio para Curitiba, né? Curitiba não é exatamente um dos destinos mais procurados por turismo de lazer. E tem vários cartões postais, né, famosos na cidade, para conhecer um domingo de manhã, né? Exato. A cidade, eu diria assim, Curitiba encontra-se no seu auge, assim, a cidade está muito bonita, está muito bem conservada e vai cair num domingo. Curitiba hoje tem uma complexidade de serviços, de restaurantes, assim, que acho que só deixa a desejar na comparação com São Paulo. Mas você tem hotéis hoje em Curitiba de uma qualidade que você não encontra, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Você tem realmente um polo de serviços muito, muito bem preparado para receber os visitantes. E o que no início, e te digo que no início a gente ficou muito inseguro com isso, mas era a única data disponível que a gente tinha. Então foi... Vocês usaram do isso? Do limão a gente virou uma limonada, né? A gente falou, é a única data. Mas nós vamos dar um tapa na mesa e vamos bancar. Eu lembro que eu conversei a gente conversou com a Mariana Ferronato, né? Que por muitos anos organizou o Conecta, e a Mari falou, olha, nunca tive coragem de fazer um evento sexta e sábado. Mas aí a gente pensou, cara, a vida é feita de decisões como essa. Vamos lá, a inovação está aí, inclusive, vamos peitar, vamos fazer. E a aceitação foi incrível, Sérgio. A gente teve algumas pessoas, né, especialmente adventistas, que não poderão participar no sábado, mas casos muito isolados. Esses casos, inclusive, a gente tratou de uma forma diferenciada, fez um meio ingresso. A gente não vende no site, se você entrar lá, não tem a meia entrada. Mas para os adventistas que levantaram a mão, a gente fez para que eles não possam perder pelo menos a sexta-feira. Sexta-feira eles vão estar lá conosco. E, bom, você estava falando que tem uma condição especial aqui para quem é nosso ouvinte aqui do Vem Pra Mesa.
icxp.com.br/vem para mesa. Exatamente um valor de R$ 797. No site hoje está 899 e para o comecinho de março tem mais uma virada de lote ainda. A dica é se inscrever rapidamente, porque daqui a pouco é próximo lote, vai acabando e tem uma hora que acaba. Exato, a gente vai colocar dentro do pavilhão 2.000 pessoas. Hoje, no momento que a gente está gravando, são menos de 400 ingressos já disponíveis. Faltam 400 ingressos. Exato, falta pouco. E o pavilhão suporta 5.000 pessoas, então vai estar confortavelmente, não vai estar aquele ambiente cheio, né? Exato, a gente poderia ter feito algo mais, digamos, agressivo, não, fomos muito conservadores, assim, quando a gente lançou o evento, inclusive logo na sequência veio a Omicron, né, que foi um susto, assim. O que passou na sua cabeça? Puta, não devia ter escolhido 2.000 pessoas, devia fazer para 100 pessoas. Não, a primeira tentação foi mover o evento para maio, alguma coisa assim. E tinha data, o custo era irrisório, assim, o transtorno junto, digamos, aos fornecedores era muito pequeno. Mas nós tínhamos já grupos montados, tinha grupo de 20 pessoas, por exemplo, vindo de Palmas. Já com passagem aérea comprada e tal, e aí foi um grande exercício de empatia mesmo, de pensar, cara, esses caras acreditaram no evento desde o primeiro momento, a gente não pode deixá-los de fora. E o sacrifício para eles financeiro de fazer uma remarcação vai ser muito grande. Vamos bancar, vamos até o limite. E aí, no momento em que a gente estava chegando nesse limite da decisão, que a decisão precisava ser tomada... Ou vai ou não vai, você tinha que tomar... Vai, não vai. Cara, chegou naquela semana, a gente vendeu quase 300 ingressos, eu falei... É um sinal. Virou, é um sinal, a coisa aconteceu. E a gente vem assim, já há 4 semanas praticamente, a gente vem vendendo num ritmo absurdo. Assim, o evento... caiu no gosto, a gente percebe, né? Muitos palestrantes que não foram convidados se oferecendo para palestrar. Esse é um sinal bom. Exato. Patrocinadores, assim, hoje ainda, tem enquanto poucas a gente está vagas, gravando, né? já esgotou 100%. os patrocinadores e tem gente ainda chegando e querendo batendo na porta, eu quero saber como que eu faço para patrocinar e tal. Então, são sinais do que o evento pegou e isso está na boca do povo, está nos grupos de WhatsApp, o pessoal está comentando. Exato. Esse é o sinal. E uma aceitação incrível, inclusive das entidades do setor. Então a gente tem apoio de COFES, né? A gente tem apoio de Cresces, Secovis, Sindicato de Corretores, grandes redes imobiliárias, Netmóveis, BIB do Rio, Rede Lopes patrocinando, Netmóveis. Então, isso também mostra que é um evento do mercado. É um evento que não tem rejeição. Não teve uma porta, Sérgio, que eu bati e falou, não, vocês não são persona bem-vinda aqui. Todos abriram e nos apoiaram. Inclusive, o Vem Pra Mesa, claro, né? Quem eu agradeço você é sócio imensamente. Aqui. E falando um pouquinho agora sobre essa preparação do evento. Você comentou, você já tem um número atualizado de quantas cidades estão vindo participantes? Pode consultar a colinha. Eu vou colar aqui. Pode colar que esse número muda toda semana. Tá difícil. Você falou que são mais de 90 palestrantes. Exatamente, são mais de 90 palestrantes. Vão ser 2 trilhas, 2 palcos simultâneos. Vão ser 2 palcos simultâneos e as imersões. E eu estarei lá, esqueci de falar, estarei palestrando, agradeço o evento, o convite do Rodrigo. Esse ano eu tinha já negado alguns convites de eventos, por até me dedicar aos meus eventos, mas aí quando o Rodrigo me convidou não teve como. Então estaremos em Curitiba, estarei com uma palestra aí muito legal sobre alto padrão. Exato, e quando veio a ideia, né, vamos trazer o Sérgio, tá, mas para falar do quê, né? Eu falei, cara, nós vamos extrair o melhor das imersões dele, boa. Que seguramente o Sérgio aprendeu demais em 2021, observando. Agora Dubai, Nova York, Dubai, né? Nova York, então seguramente ele vai ter muito conteúdo bom para condensar e trazer, então vai ser muito legal. Você vai estar do lado do Ferreirinha, né, para falar sobre alto padrão, uma figura incrível. Então a gente vai ter mais de 70 empresas de 29 cidades diferentes das 5 regiões do Brasil, 5 trilhas de conteúdos, 40 temas pré-selecionados e pesquisados. E a gente foi nas dores do mercado, sabe, Sérgio? A gente foi assim exatamente aonde o calo aperta. Então quais são os projetos dos marketplaces? Trabalho remoto versus trabalho presencial, captação de imóveis, que hoje é uma dor generalizada. Exclusividade, como fomentar a exclusividade, portais imobiliários, como lidar com eles.
Então, para todos esses temas, a gente traz sempre uma posição a favor, uma posição contra. A gente não quer transformar aquilo em tumulto, nada do gênero. A gente quer trazer, cara, provocar uma reflexão em torno desses grandes dilemas do mercado. Além disso, a gente vai ter uma feira, uma feira de expositores, né? Stands, vão ser quase 30 expositores. Vamos ter uma rodada de negócios, então teremos ali quase 15 mentores apoiando e fazendo exercícios práticos com o público, que também é uma dinâmica muito legal. E para o pessoal do ingresso VIP, vai ter uma mentoria, inclusive com alguns palestrantes selecionados que vão fazer um trabalho muito restrito, né, muito próximo desse público do VIP. Então, além disso, um happy hour que vai ter entre as noites, né, o dia 1 e o dia 2. Então, uma experiência incrível, assim, Sérgio, e num valor que ficou acessível, né? Esse é um ponto importante, assim. O evento ele é sustentável, ele é um evento que vai ter um pequeno lucro, mas irrisório diante do capital investido, do esforço. Mas a gente está conseguindo o mais importante, que é fomentar o mercado, apoiar o mercado nessa transformação. E você comentou de um dos painéis mais aguardados, é um painel que você vai reunir Loft, Quinto Andar e OLX. Exato, e Porto Seguro também, que está se apresentando como marketplace de locação. Você vai comandar isso. Isso, eu vou trazer essa... Você vai mediar. Essa bronca aí, porque é um desafio, né? O mercado hoje está... acho que não tem imobiliária de que era um São tema Paulo. que há 2, 3 anos não existia, é um tema novo, atual. O que você tinha 2 anos atrás? Você tinha os portais imobiliários, né? Você tinha os portais, você tinha o Quinto Andar que operava à parte, era uma imobiliária que não se comunicava com o mercado, que tinha um modelo de parceria muito restrito ali, em que ele comprava basicamente carteiras de locação. E nesses 2 anos, a Loft surgiu, né? Surgiu como iBuyer e agora vem para um modelo de parcerias. O Quinto Andar também lança o seu modelo de parcerias. O LX também lança o seu modelo de parceria, em que ela divide comissão com o anunciante. Então o mercado evoluiu demais. Se você pensar nesses 2 anos de pandemia, os 4 portais imobiliários mais acessados do Brasil foram vendidos, né? O Quinto Andar comprou Imóvel Web e Casa Mineira, enquanto a OLX comprou Zap e Viva Real, o que mostra que o modelo de portais imobiliários no Brasil tinha inconsistências, porque se ele fosse um excelente negócio, não teria sido vendido. Bom, esses novos players entram e eles estão testando a aceitação desse novo modelo de negócios, um modelo em que as imobiliárias não pagam, né, um pacote lá de anúncios, vou subir aqui 1.000 imóveis, vou subir 10.000 imóveis e calcula lá o teu pacote. Não, hoje é geração de negócios, né? Eu estou subindo aqui meus imóveis, ok, vamos gerar leads, vamos gerar oportunidades, visitas. Se fechar, a gente vai dividir a comissão em percentuais que oscilam, né, de cidade para cidade, de empresa, de marketplace para marketplace. Eu acho isso muito saudável, porque isso não é justo, né? Os portais têm que ser uma empresa sustentável, os caras não podem, digamos, ficar no 0 a 0 para o resto da vida. E tem concorrência, o que é mais importante, né, Sérgio? Quando você tem 2, 3, 4 players operando nesse mercado, isso possibilita que o modelo evolua. A concorrência é muito saudável e disso seguramente vai emergir um modelo que faça sentido para todo mundo. E o que você pensa sobre toda essa transformação? Você falou um pouquinho sobre o posicionamento desses unicórnios, né, que apareceram nos últimos anos no mercado. Muitas imobiliárias ficaram assustadas com a chegada desses competidores, mas é evidente que a régua subiu. A gente viu uma transformação digital nos últimos, 4, 5 anos absurda no mercado. Hoje, quando você, não em todas, mas quando você entra numa imobiliária para conversar, você vê que no site, numa plataforma, você vê que já tem agendamento, já estão mais preocupados do que eram há 10 anos atrás. Qual que é a sua visão? O que esses unicórnios trouxeram de bom para o mercado? Eles quebraram a zona de conforto, né, que havia dentro das imobiliárias. As imobiliárias hoje, especialmente, né, das cidades em que os marketplaces estão operando com mais agressividade, São Paulo, Rio e BH, hoje as imobiliárias e os corretores dessas cidades estão tendo que repensar o seu modelo de atuação. A zona de conforto definitivamente foi extinta. São Paulo, né, tinha uma particularidade, que era o Quinto Andar muito forte em locação, e hoje esses 3 players, né, especialmente Loft e Quinto Andar, operando em vendas também, quebraram essa zona de conforto. Para mim, é um movimento
que não pode ser contido, não pode ser contido com grito, com protesto, com boicote, não existe isso. Se determinada imobiliária não quer fazer parte, não quer aderir, ok, mas o concorrente vai entrar e esse modelo, de alguma forma, ele vai ganhar musculatura, ele vai ser hegemônico? Eu acho que não, porque o mercado é muito grande. Mas o grande ponto saudável da história que eu vejo foi quebrada uma inércia no sentido de gestão. As imobiliárias hoje estão tendo que olhar para a gestão de pessoas. Hoje as imobiliárias estão tendo que repensar a sua relação, inclusive, com os corretores de imóveis, tendo que se esforçar para manter e reter os corretores dentro do time. Um ponto que 5 anos atrás não se falava sobre isso, né? Hoje se falava sobre contratação. Não precisamos de corretores, né? Os corretores são a origem dos nossos problemas. Esse era o raciocínio de 5 anos atrás. Podemos prescindir dos corretores? Será que a tecnologia vai dar conta? Hoje a gente está aqui falando sobre contratação, sobre retenção. Então isso me parece muito saudável. Inclusive os marketplaces estão olhando para os corretores autônomos. Então, o corretor autônomo que 5 anos atrás era entendido como a origem do problema, hoje ele é disputado intensamente. Olha que loucura, né? Só 5 anos, uma virada tão profunda. E a Cúpula está muito ligada ao mercado das imobiliárias. Acho que a grande parte dos clientes da Cúpula é formada por imobiliárias. E vocês também falam muito sobre o aluguel. É um pedaço do mercado que vocês abraçaram muito bem. E o Quinto Andar também ajudou a transformar esse mercado, né? O Quinto Andar, Crédito Pago, alguns players novos. E o que você pode falar sobre a garantia locatícia, que é um pedaço de um mercado onde vem surgindo muitos concorrentes, muitas startups, e algo que mudou mesmo essa definição aí para a escolha da imobiliária, a escolha do tipo de imóvel, do contrato? Hoje a Cúpula tem 60% dos clientes que são imobiliárias, 40% incorporadoras. Quando a gente olha para as imobiliárias, de fato, houve uma revolução em termos de crédito, de garantias locatícias. A garantia clássica do fiador, praticamente ela sofreu um ataque profundo durante a pandemia. As pessoas não queriam mais ser fiadoras, né, de ninguém. Hoje você tem modelos de garantia paga que ganharam campo, que ganharam... Você tem opções, né? Antigamente você não tinha opções. Sim, você tinha o seguro-fiança, né? Que custava 20%, 25% do valor do aluguel. A garantia paga ela foi barateada dentro de um processo de saudável concorrência, novos players, novos arranjos, novos modelos de contrato, enfim. Hoje você tem soluções aí que chegam a 4,5%, 5% do valor do aluguel, imagine, né? Contra 25% de 10 anos atrás. Então, hoje você contrata esse serviço muito rapidamente. Então, hoje você tem uma conveniência muito grande em torno dessa garantia paga. Então, hoje eu me atrevo a dizer que nos grandes centros urbanos, a figura do fiador, mesmo a figura da caução, né, em dinheiro, que ainda é muito presente em São Paulo, por exemplo, eu vejo que esses dois modelos, possivelmente, eles serão erradicados do mercado dentro de 5 a 10 anos. Por quê? Pela conveniência, especialmente para o proprietário, né, que tem a garantia da cobertura do seu imóvel em termos de danos, da quitação mesmo, né, do valor do aluguel. É um mercado, eu me atrevo a dizer, Sérgio, que foi o mercado que mais evoluiu. Assim, de todas as transformações que houve no mercado imobiliário durante a pandemia, essa foi a mais visível. Tanto que, né, hoje você tem uma série de players, operadores. Você tem Crédito Pago, que cresceu e foi comprada pela Loft. Você tem Velo, que foi comprada pelo Quinto Andar. Você tem a Porto Seguro, que se reinventou dentro desse processo e hoje vem, inclusive, com um portal imobiliário, né, para ofertar para as imobiliárias. Você tem a Valiste, também uma empresa que vem crescendo rapidamente, ganhando projeção nacional. Você tem sistemas que entraram nesse business, como o Engaia, sistemas ERPs e CRMs que fizeram parcerias com corretoras de seguros para vender. Todo mundo quer vender esse produto. Então, você citou quase 10. Então está muito mais fácil para a imobiliária oferecer uma solução do que era 10 anos atrás, evidente. Exato. Hoje a imobiliária ela consegue rentabilizar a sua operação através disso. É mais uma fonte de renda. Eu aprendi isso em alguma palestra sua que eram, sei lá, você falou de 10 ou 15 fontes de renda fora a alocação tradicional, o aluguel tradicional.
Exato. Hoje, esse é um dos grandes desafios que eu enxergo para as imobiliárias, que é o LTV, né? À medida que o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, fica mais caro em função do encarecimento do marketing digital, para as imobiliárias tem um grande desafio aí que é monetizar, que é o LTV, gerar mais receitas em cima do mesmo cliente. Na locação, em que os valores deixados pelo cliente na imobiliária são mais baixos, esse desafio é ainda maior. Né? A imobiliária de vendas pode ganhar dinheiro com home equity, pode ganhar mesmo com crédito imobiliário, sim. Mas na locação é uma questão de sobrevivência monetizar. Então, ganhar dinheiro com vistoria, ganhar dinheiro com seguros, ganhar dinheiro, inclusive, com a garantia paga, claro, é questão de necessidade. E isso está se materializando. De certo modo, a gente está ajudando, né, o mercado a enxergar essas oportunidades. É muito legal assim quando a gente chega numa imobiliária que não ganha dinheiro com nada disso e, de repente, o empresário olha, uau, eu posso fazer tudo isso? Pode, tem que tomar determinados cuidados, né? Não é a festa das taxas, mas tem muita oportunidade de ganho. E você citou o número de imobiliários no Brasil, 40, 50 mil? 50 mil imobiliárias. É um número alto. Muito, muito, muito alto. E um número que eu te digo assim que não é capaz de absorver a maior parte do mercado. Ainda o grande concorrente desse mercado de 50 mil imobiliárias não é nenhum desses marketplaces que a gente falou aqui. É ainda o cliente que faz negócios diretamente, que faz a desintermediação por conta própria. É o proprietário que aluga para um inquilino sem imobiliária no meio, ou o vendedor que vende para um comprador sem intermediação. É esse mercado que eu entendo que a gente precisa atacar, é esse mercado que está muito sujeito, né, a problemas de ordem jurídica, é esse mercado que nós precisamos trazer para dentro da intermediação com profissionais preparados. E você com certeza viu já inúmeras imobiliárias no Brasil inteiro. Como identificar, como eleger as boas práticas que uma imobiliária que tem uma saúde financeira estável tem que seguir? O que você poderia elencar aí? Alguns itens que diferenciam uma imobiliária, talvez com uma mentalidade de 20 anos atrás, com uma imobiliária que está olhando para daqui a 5 anos? Eu enxergo algo muito característico nas imobiliárias de sucesso, vamos chamar assim, imobiliárias que crescem de forma saudável. E não precisa ser quantidade de pessoas, crescer em quantidade de pessoas, né, de corretoras. Não, imobiliárias rentáveis, imobiliárias que conseguem, digamos, se sobrepor aos problemas do dia a dia. Toda empresa tem seus problemas. A questão é como elas lidam com os problemas. Como elas resolvem. Exato. Quem tem compromisso, quem não tem, quem empurra para baixo do tapete, quem joga a luz do sol. As empresas que eu vejo hoje com um crescimento vigoroso, empresas saudáveis, em primeiro lugar, Sérgio, são empresas com liderança forte, com liderança presente, um líder que consegue organizar os esforços, um líder que é respeitado pela equipe, um líder que respeita a sua equipe. Então, acho que essa é a primeira característica. Segundo, líderes atentos à evolução do marketing. Líderes que entendem que marketing não é habilitar simplesmente o portal imobiliário e gerar centenas de milhares de leads. Não, marketing não é isso. Então, hoje, as empresas que eu vejo melhor posicionadas são empresas em que o dono entende o que é branding, em que o dono entende o que é... Já estou lembrando de algumas imobiliárias, são poucas, já estou lembrando. Começa a emergir, assim, você começa a enxergar essas empresas. São empresas que têm uma atuação, digamos, uma atuação bem recortada em termos de nicho. Né? A empresa generalista, ou ela é muito grande para ser generalista, ou ela não se sustenta hoje num cenário tão competitivo. Então, essas duas características, para mim, são soberanas. Quando eu converso, né, antes da gente gravar aqui, por exemplo, eu fui tomar um café hoje cedo com o Luiz Quechichian da Mirante, né? Sim. Da Zona Norte de São Paulo. A gente não conhece pessoalmente, mas eu sei quem é ele. Eu preciso conhecê-lo pessoalmente. É uma figura que você precisa trazer para cá, com certeza. Porque é o recorte exato do que a gente está falando aqui. É um líder respeitadíssimo pelo seu time e é um homem que conseguiu estruturar um modelo de marketing dentro da empresa dele fabuloso. Ele tem uma operação de placas de rua, por exemplo, afiadíssimo, assim. Que é algo antigo, mas ele trouxe para a atualidade. Trouxe dentro de um modelo muito organizado, muito presente, onde você anda no território dele nicho. Ele não atua em São Paulo inteira, sim. Zona Norte de São Paulo. Santana, eu já passei na imobiliária, eu sei onde é. É impressionante. Então você vai falar, pô... Tem uma padaria boa lá perto. É um colosso de marketing digital. Não, mas o site é dele, o CRM ele desenvolveu dentro de casa, ele fez coisas incríveis. Hoje está se abrindo para marketplace.
é um cara, é um dos caras que eu mais admiro dentro do mercado. Então, quando você que tem observa... muitos anos de mercado, não começou agora. Sim. Ele veio evoluindo. O Luiz é do final dos anos 70, assim. Então, você começa a observar, são características que conectam. E idade não é determinante, tá? Mas ele entendeu esse novo momento. Entendeu e se adaptou. Então, são características que definem, aí eu diria, o sucesso do empresário hoje imobiliarista. E vocês lá na Cúpula, já não é de agora, de alguns anos atrás, vocês criaram um laboratório de imobiliária. Conta, ainda existe, né? Eu não sei para quem eu perguntei, ainda falou que ainda está... Vocês testam muita coisa lá. Eu, inclusive, conversei com algum cliente de vocês e falou, olha, o trabalho da Cúpula realmente é diferente. Eles entregam o que eles prometem e eles testam, validam muita coisa lá dentro. Como que é esse laboratório que vocês têm e o que isso ajuda no dia a dia com as imobiliárias? Legal, a gente tem a nossa Cupolab, né, que é o nosso laboratório de locação de imóveis, focado em locação. É uma imobiliária real? Uma imobiliária real, tem lá hoje... Tem crédito jurídico? Crédito jurídico, hoje tem 40 imóveis administrados e a gente não foca, né, no sentido porque ela não pode, inclusive, crescer. A gente tem um teto, né, que a gente diz lá, se tocar em 100 contratos, a gente vende a carteira, porque não é nosso objetivo ser imobiliária. Mas ela nos permite ter muitos ensinamentos válidos. Assim. Então, vou te trazer alguns exemplos. Agora, no final do ano, a gente trocou o sistema de gestão, o ERP. Nós fizemos uma migração de um sistema que já estava obsoleto para um sistema novo. E nessa migração, nós tentamos fazer a importação dos dados. E para quem não sabe o que isso quer dizer, sempre é uma dor grande quando você troca de sistema, por qualquer segmento de mercado que se atua. Exato, e sempre fica aquela dúvida, né? Eu implanto os dados, eu cadastro os dados todos do zero no novo sistema ou eu tento importar? E a gente fez uma importação. Era muito simples fazer o cadastro de 40 contratos, mas não, nós fomos e fizemos o processo que os nossos clientes fazem, que é a importação. O que deu? Deu um erro. Foi um péssimo processo. Assim, o nosso financeiro. Mas vocês passaram na prática, né? Vocês passaram na... A gente vai, inclusive, nas dores. A gente procura identificar o que vai dar certo e o que vai dar errado. Porque se algum cliente de vocês falar que vai fazer uma migração, vocês falam, eu tentei fazer e não deu certo. Exato. E nós fomos para qual sistema? Para o sistema que os nossos clientes hoje são mais aderentes. Então, a gente foi para realmente usar o sistema que os nossos clientes estão usando. E poder, junto com o software, contornar as dificuldades que os nossos clientes estão tendo. Então, é um laboratório muito válido, assim, que vale não apenas, né, para tecnologia, vale para processos de captação de imóveis. Então, nós temos lá dentro de casa um captador de imóveis que fica mudando as suas estratégias. Se a gente acerta uma estratégia e ela dá muito resultado num mês, no mês seguinte a gente não repete ela. A gente vai para uma outra estratégia. O objetivo é um laboratório mesmo. Exato. Não é quer dizer, não pode ser uma operação, tem que ser uma operação saudável, mas permite erros, né, para conhecer os processos. E, inclusive, ela é deficitária. Ela dá prejuízo, porque ela teria que crescer, ela teria que ter 500 imóveis para ela se tornar lucrativa. E não, hoje ela é deficitária e isso está dentro do preço, digamos assim, isso está combinado. Então, hoje a gente tem lá um captador que, quando ele acerta a mão, a gente muda a estratégia. Porque o objetivo não é crescer e ameaçar os nossos clientes, é identificar o que dá certo e repassar esse processo aos nossos clientes. Essa estratégia deu certo, usem. E a gente vai em busca de outras estratégias que dão certo. Agora, vocês têm muitas imobiliárias, clientes de vocês de Curitiba. Quando vocês criaram esse movimento, algumas TIO não entendeu, poderia ser um concorrente ou desde o início ficou claro que seria um laboratório? Não, a gente alinhou com os nossos clientes e nós fomos operar numa cidade da região metropolitana em que nós não tínhamos cliente. Então nós fomos operar em São José dos Pinhais, que é uma cidade de um porte legal, uma cidade de quase 300 mil habitantes. Onde fica o aeroporto. Onde fica o aeroporto e onde não tínhamos nenhum cliente operando com ênfase. Então, está tudo combinado, né? E quando tem uma bola dividida, né? Não atacamos os imóveis que estão anunciados pelos nossos clientes, a gente evita qualquer tipo de ruído. E você estava falando sobre o ICXP, sobre a corrida matinal, sobre a ligação do esporte com o negócio. Você estava falando que você está treinando para uma maratona? Tô. Fala mais a respeito. Você já corre, né? Quanto que você corre? Você corre, não corre pouco, né? Não. Eu encaro o esporte como uma preparação, de certo modo, da mente para esse ritmo acelerado de tantos projetos. Isso é algo que me motiva demais, mas é algo que exige muito do corpo. Então, eu encaro o esporte como a minha preparação
né, desse tanque de guerra para dar conta de tantas coisas simultaneamente. Então eu comecei a correr já há 8 anos e com o passar dos tempos fui me empolgando com distâncias mais longas, porque para as distâncias mais curtas os 40 anos de idade já começam a pesar, né? A performance para distâncias mais curtas já não é a ideal. Então eu comecei a escolher distâncias mais longas. Hoje estou focando em maratonas, vou fazer agora em maio. Maratona, para quem é leigo, é quantos quilômetros? 42 quilômetros. 42 quilômetros. Em maio eu vou fazer a subida da Serra do Rio do Rastro, que aí subida, literalmente 42 quilômetros de subida. Não são 42 quilômetros planos, né? Como a maratona de Porto Alegre, que é 100% planinha, né? Então é legal porque isso, de certo modo, treina a nossa mente, né, Sérgio? Para encarar desafios, você chega a um ponto em que teu corpo vai ao limite e ali você entende o que é realmente o limite, você começa a lidar com o teu emocional de uma forma diferente, ser mais resiliente, entende o papel do treino, inclusive, você entende que grandes conquistas não se alcançam preparando-se 1 ou 2 meses, que grandes conquistas pedem 5, 6 meses de dedicação, de foco. Então o esporte, para mim, hoje é uma parte indissociável da minha vida. Maratona você já fez? Já fiz algumas. Me disciplino para não fazer muitas, né? Porque senão as articulações sofrem demais. E esse ano possivelmente vai ser só essa. Então só eu essa. estou numa preparação intensa. Então, 5 km lá do ICXP você vai fazer em 15 minutos. Um tiro. Não. Lá vai ser um trote fofoca. Vai ser só conversa, correndo e papeando sem preocupação com o tempo. E o que você projeta, Rodrigo, pensando no futuro que está vindo? A gente sabe que está tudo muito acelerado. Se a gente olhar o papo que a gente teve em 19, as coisas mudaram muito. E a gente está gravando em 2022. O que você imagina em 2023, 2025, 2030? Você faz algum planejamento ou as coisas vão acontecendo? Porque o mercado é muito dinâmico, né? O comportamento muda, as empresas mudam, a tecnologia evolui. Hoje é praticamente impossível você fazer um planejamento anual, né? Eu trabalho muito pela metodologia OKR, que são trimestres em que você vai elencando prioridades e atacando essas prioridades. É óbvio que há questões, digamos, que se sobrepõem, mas também há muitas oportunidades que se apresentam sem que você espere e você precisa abraçá-las. Para mim, hoje, acho que o grande desafio é abraçar esse mercado por completo, conversar com esse mercado, seja entregando uma newsletter toda terça-feira, ou seja, trazendo essas pessoas para um evento presencial, um evento online. O nosso grande desafio é estar presente na maior parte desse mercado que é gigante, né, de centenas de milhares de pessoas. O restante é muito difícil de mencionar isso. Hoje a nossa vontade é fazer o melhor. Hoje para os nossos colaboradores, nós conseguimos uma conquista muito legal, que eu faço questão de trazer aqui. É legal você falar. Nós fomos eleitos a melhor agência de comunicação do Brasil para trabalhar. Não é a primeira vez, né? Então, nós tínhamos, no ano passado, nós tínhamos ficado entre os melhores, entre os 10 melhores do Brasil, e esse ano nós conseguimos estar, em 2021, conseguimos ser a melhor agência do Brasil, segundo o Great Place to Work. Quem vota? São os próprios colaboradores que são ouvidos e, além disso, eles fazem uma análise das políticas adotadas pela empresa. Então, você preenche lá um formulário bem longo em que você detalha todo o trabalho que é realizado e eles avaliam se aquilo condiz com o que os colaboradores estão dizendo. Então, é muito legal porque a gente não força a barra com os colaboradores, né? Eles têm liberdade absoluta para opinar livremente, a gente não fica, né, fazendo terrorismo, essa pesquisa é muito importante. Não. Olha lá o que você vai responder. Não, a gente deixa eles muito à vontade, porque não dá para a gente criar uma fotografia irreal, né, Sérgio? A gente precisa entender a realidade, o terreno em que a gente está trabalhando. Então, a certeza que eu tenho para frente é pessoas em primeiro lugar, de fato, né? Não é discurso. Então, toda grande decisão a gente abre para o time, discute, ouve, escuta. É óbvio, né, que muitas vezes o Rodrigo, o realizador, quer acelerar, quer imprimir ritmo, quer atropelar, mas aí eu paro não. Eu estou do lado, né, só sócios, nós somos 13 sócios, eu preciso ouvir a opinião dos 13 sócios sobre uma determinada questão. Não é 1, 2 semanas que vão travar uma oportunidade. Então, acho que essa é a única certeza que eu carrego.
Eu não te perguntei isso dos sócios. Eu quero que você conte um pouco mais sobre esse programa de partnership, né, de sociedade. Como que nasceu? Isso é recente ou não? Ele é, de certo modo, recente, tem 2 anos Dois em que ele anos. está formalizado, mas desde o princípio eu sempre tive essa mente muito aberta, né? Eu prefiro ser dono de 70% de um bolo de 10 do que ser dono de 100% de um bolo de 5. Então, eu sempre fui muito aberto à retenção de talentos estratégicos através da cessão de cotas acionárias. Então, hoje a cúpula tem 13 sócios, tem sócios que têm 1%, tem sócio que tem 10%, enfim, eu sou majoritário, mas muito aberto. Assim. Então, hoje a gente está discutindo a inclusão de uma nova leva de colaboradores e isso seguindo uma espécie de um plano de carreira em que avaliamos comportamentos desejados, né, entre sócios, em que premiamos, né, não apenas o tempo de casa, mas o nível de entregas, o comprometimento com o projeto. Então, hoje nós temos algo que eu me orgulho muito, que é a retenção absolutamente 100% dos talentos considerados estratégicos há 3 anos. Há 3 anos que a gente não perde uma pessoa que eu possa te dizer, poxa, foi uma perda irreparável. Tem pessoas que saem, pessoas que entram, obviamente, mas aqueles que nós identificamos como críticos para a evolução da empresa, todos estão conosco. Então é muito legal porque eu pego fotografias de 2, 3 anos atrás, tá todo mundo lá, não saiu ninguém. Tá todo mundo diferente, Às né? vezes menos cabelo, mais... Exato, tá mais gordinho, tá mais magrinho, tal, né? Rugas ali, rugas aqui, mas tá todo mundo lá. E te digo que esse eu acho que é o principal driver de sucesso nosso. Eu me preocupo demais quando eu vejo uma empresa que renovou por completo o seu time de vendas, que renovou por completo o seu time de gestão. Eu fico pensando, cara, não é possível que você errou em 100%. Né? Aí eu começo a pensar, o problema não é a equipe, o problema é o gestor que não conseguiu extrair. Então é óbvio que pessoas têm altos, pessoas têm baixos, têm momentos bons e ruins, mas cabe ao gestor entender as limitações, desenvolver esse time, dá trabalho, né? Exige muito tempo. Todo mês eu bloqueio uma agenda inteira de um dia, das 8 às 8, para conversar com cada um dos subordinados a mim, ouvir, entender o momento de vida dessas pessoas, entender de que forma que eu posso motivá-las mais, provocar o seu desenvolvimento. Daí você vai falar, poxa, mas é muito tempo, né? Um dia inteiro do mês dedicado a isso. Eu acho pouco, eu gostaria de fazer muito mais, inclusive. Ainda mais agora que não tem um escritório físico, né? Você vai ter que cada vez mais estar mais próximo, mesmo à distância. Exatamente. Não tem mais aquele cafezinho, vamos tomar um café, né? Não tem aquele papo de café, né? Não tem o controle visual, inclusive, né? Porque é muito cômodo o líder olhar para a mesa ao lado e ver lá 5 pessoas trabalhando e ele, né? Uau, eles estão trabalhando, né? Eles chegaram no horário, estão fazendo seu expediente. O home office ele exige demais do gestor e do processo. Se tem gestão, se tem um gestor preparado e se tem um processo estruturado, eu te digo, as coisas acontecem muito bem. É lógico que na área comercial você tem uma variável importante que não pode ser deixada de lado, que é a questão da criatividade na montagem de negócios. Né? Eu e o Sérgio aqui estamos conversando, de repente tem uma terceira pessoa aqui na ponta da mesa que fala, pô, vocês estão falando de um cliente aí que eu conheço. Eu sei quem pode acessá-lo, quem é um influenciador que vai destravar esse negócio. Isso, numa operação presencial, é muito rico. A gente sabe quantos negócios surgem em parceria, inclusive dentro de uma dinâmica como essa. E quando você vai para o home office, o gestor é muito exigido. Perde. Por melhor que seja o gestor, eu acho que perde. Mas você tem empresas que produzem resultados fabulosos, como a Axpe, né, aqui em São Paulo, uma marca de alto padrão, uma imobiliária de altíssimo padrão, que produz resultados extraordinários dentro desse desenho. Então, para o nosso business dá muito certo, mas eu não julgo e não condeno quem opte pelo presencial na área comercial. Legal, Rodrigo, muito bom. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Quero te agradecer novamente, falar que sai de casa, quando as portas estão abertas aqui. Deixar o recado de novo para você que está nos assistindo, nos ouvindo, ainda no mês de fevereiro, março, para garantir a sua inscrição aí no ICXP. Ainda dá tempo, ainda tem vaga. Então, o Rodrigo preparou um link especial, a gente vai deixar na descrição aqui, icxp.com.br/vem pra mesa. E é isso, Rodrigo, quero que você deixe um recado final aí para nossa audiência. Legal. Sérgio, eu agradeço imensamente a tua abertura para essa conversa. Muito obrigado, conte sempre conosco.
E quero deixar um convite para o nosso público aqui, não apenas ir para o ICXP, mas continuar consumindo conteúdo de qualidade como o que você encontra no Vem Pra Mesa, que é um conteúdo sóbrio, um conteúdo responsável, livre de personalismos. Sem amarras. Sem amarras, isento. Sem qualquer tipo de interesse estranho. Isso é importantíssimo. Você está de parabéns pelo Obrigado, seu projeto. Rodrigo. Obrigado. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.